Shalom, amado meu Pai, tudo bom com vocês? Como é que passaram a semana? Espero que tenha sido na presença do Deus Todo-Poderoso, então passou bem, amém? Como é que está a família, como é que está a casa, né? Como é que está o trabalho, nesses dias tão difíceis, né, que estamos passando. Como prometido, quando nós estávamos ministrando lá no Face, eu falei que eu ia dar uma palavra a respeito de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3, verso 14. Nós vamos falar sobre a ministração de Martinho Lutero e a interpretação desse versículo, né? Nós sabemos que esse capítulo fala da nova aliança, da salvação em Cristo Jesus, né? Então esse capítulo aí fala da nova aliança. Mas Martinho Lutero pega, não só Martinho Lutero, mas a tradução AFC, a nova tradução AFC, ela traz uma tradução desse versículo de uma maneira que dá a entender que o Velho Testamento foi abolido, que é defendido por muitas pessoas. Será que ele foi realmente abolido? Será que é isso realmente que esse versículo fala? Eu vou ler aqui para vocês esse versículo na versão AFC. Diz assim, ó: mas seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Então, é muito claro esse versículo aqui, e Martinho Lutero, então, com essa tradução, ele faz aí uma dissertação a respeito desse versículo, afirmando que o Velho Testamento foi abolido e nos induzindo ao erro, né? Eu vou trazer para vocês aqui, eu tenho 28 traduções desse versículo, e nós vamos ver que não está falando sobre a abolição do Velho Testamento, né? Em 28 traduções, eu vou ler uma aqui para vocês, né? Eu não vou ler todas, porque ia tomar muito tempo, né? Mas depois na descrição, vou pedir aí na edição do vídeo, colocar essas traduções aqui para você poder estar acompanhando. Suas mentes ficarem botadas, pois até hoje, durante a leitura do livro da Antiga Aliança, não o Velho Testamento, a Antiga Aliança, o mesmo véu permanece desapertado, porque é somente em Cristo que deve ser removido, né? Então, isso aqui está Novo Testamento de Wilmot, né? Wilmot. Bíblia em inglês mundial. Tradução Bíblia em inglês mundial, tradução mundial. Mas as suas mentes estavam endurecidas, pois até hoje a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, o que por Cristo é removido. Então, ou passa, né? E uma tradução literal de Young, diz assim, ó: mas as suas mentes estavam endurecidas, pois até hoje o mesmo véu na leitura da Antiga Aliança permanece inalterado e que em Cristo está sendo inutilizado. Então veja que as traduções, elas estão falando do véu e da Antiga Aliança. O nome Antigo Testamento, isso não está não é um termo bíblico, não é um termo da palavra de Deus, né? Isso é um termo pejorativo feito por Marcião, Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Se você for ver na história, essa termologia da Antiga Aliança, Nova Aliança, do Taná, né? Que é a Torá e mais os livros históricos, os livros proféticos, chamado de Otaná, que Marcião chama de Velho Testamento. Então dá a entender que velho é uma coisa que já passou, né? Está velho, está ultrapassado, não é isso? É um nome pejorativo. E o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, né? Ele, que é Brit Hadashah, né? Os escritos nazarenos, né? Ele chama de Novo Testamento. Então essa terminologia é usada por Marcião, que foi assimilada pelo cristianismo, não pelo judaísmo, mas pelo cristianismo. No judaísmo nós temos o Taná e as leituras e os escritos nazarenos, ou a Brit Hadashah, que é, então, o Novo Testamento, e o Taná, então, Velho Testamento. Apenas pela ilustração, apenas para nós entendermos. Bom, então, nós vemos aqui, depois eu vou botar aí na descrição mais 28 traduções, e você vai ver que essa tradução ela está totalmente equivocada. Ela
ela sugere o erro, né? Ela nos induz ao erro. E das 28 traduções, apenas 9 não fala da nova aliança, né? E não diz que foi abolido a lei, e sim que o véu foi retirado e a nova aliança foi estabelecida em Cristo. Então, nós vamos estar falando aqui o que é a nova aliança e o que é a velha aliança, né? Paulo estava se referindo a uma nova aliança que seria a Torá escrita nos corações e não a sua abolição. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que Paulo, aqui ele estava falando sobre a nova aliança, retirando o véu, né? Depois posso falar o significado do véu. E falando aqui que a nova aliança estava sendo estabelecida, não que a Torá estava sendo abolida. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Olha só, nova aliança. Você vê que os 28 traduções falam da nova aliança, não de lei abolida, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, o Eterno vai fazer, ele fala aqui que eis que vem dias, diz o Senhor, né, diz Adon Elohim, que farei uma aliança, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, com quem ele vai fazer essa nova aliança? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança, novamente a aliança, que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Então, quem é que invalidou a aliança? Foi Deus? Não. Quem invalidou a aliança foi a desobediência dos homens, né? Apesar de ele ter desposado, né? Ter ele como esposa, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, vê aqui, amados, que a nova aliança que o Eterno vai fazer com a casa, ele profetiza aqui em Jeremias, deixa eu terminar aqui. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nenhum a seu irmão, dizendo, conheci o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31 a 34. Então veja que a nova aliança que ele está falando aqui, ele vai fazer com a casa de Israel e com Judá, né? Ele diz que essa nova aliança, ele vai escrever nessa nova aliança a lei nos seus corações. Então, como pode a nova aliança, como diz esse versículo aqui, abolir a lei? Está totalmente contrário à história da palavra de Deus. Se você for ver no contexto geral da palavra de Deus, essa tradução aqui, desse versículo, está totalmente fora. Está totalmente fora. Então, o que esse versículo diz? Lição do Velho Testamento. O Velho Testamento, na qual foi por Cristo abolido. Está dizendo que Cristo aboliu o Velho Testamento, né? Mas quando nós vemos aqui em Jeremias, que fala dessa nova aliança, nós vemos que a nova aliança é escrever a Torá, a lei, nos corações dos homens, retirando o véu. E a gente sabe o que é o véu, depois eu vou falar sobre o véu também, né? Então, amados, nós tivemos agora uma ministração há poucos dias, falamos sobre a festa de Shavuot, né? A descida do Espírito Santo, correto? Que é conhecida aqui como festa de Pentecostes. E em Shavuot, em Pentecostes, em Atos 2, é dito que ali inicia-se então a igreja, né? O surgimento, o nascimento da igreja. E o entendimento que nós temos é que a partir dali, o Velho Testamento é abolido, tudo é esquecido, agora é o Novo Testamento, agora é a lei de Cristo, não é verdade? E esse evento se deu com a descida do Espírito Santo. Então,
Pentecostes se dá com a descida do Espírito Santo. Depois nós vamos estar falando sobre isso também, e você vai ver que não é verdade. O que se dá é que a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, já acontecia desde a saída do povo de Israel do Egito. Né? Desde a saída do povo de Israel do Egito que acontece a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa que era comemorada todos os anos pelo povo de Israel. Mas nós iremos falar agora aqui, com relação a esse versículo especificamente, voltando aqui ao versículo, né, que a nova aliança, o que é a nova aliança? A nova aliança é que o Eterno tinha com o povo de Israel e com Judá. É escrever a Torá, a sua lei, no coração de cada um do seu povo, do povo israelita. Então, essa nova aliança, esse novo pacto, né, não é com os gentios. Esse novo pacto não é com os gentios. Não era com os gentios. Tanto não era que, você lembra da passagem que aquela mulher, ela vem falar com o Mashiach, com Yeshua, né, com Jesus, e ela pede para Jesus curar a filha dela. E Jesus diz, olha, não é bom que eu dê a comida dos filhos para os cachorrinhos. O que ela fala? Ela diz, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Né? E Jesus então olha para aquela mulher, né, que, segundo as Escrituras, era uma mulher que não era da linhagem de Israel, não era do povo de Israel, e Jesus disse, olha, tem Israel, não vi tamanha fé, tua filha está curada. Né? Porque Jesus, naquele momento, ele estava falando exatamente, exclusivamente com o povo de Israel. E haveria um momento, então, que o Evangelho, a palavra, seria para toda a humanidade, para todos. Mas naquele momento, não. Isso demonstra que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, ele veio para os seus. Naquele momento, ele tinha que falar com o povo de Israel. E aquela mulher, então, não era judia, ela não era do povo de Israel. E Yeshua, então, Jesus, então, fala para ela que, olha, eu não tenho que falar com você agora, eu tenho que falar com o meu povo de Israel, mas eu vou abrir uma exceção, como Jesus era misericordioso, né? Deus é misericordioso, ele então traz a cura para aquela mulher pela fé que ela depositou em Deus. Mas então, nós voltando aqui, nós vemos que a aliança é com o povo de Israel e Judá. Israel são o quê? São as 10 tribos, né? E Judá, as outras 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, Efraim, se eu não me engano, né? Então, veja, são as duas outras tribos, não são 12 tribos. Então, Paulo estava se referindo à nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Agora, essa nova aliança, o que ele diz aqui? O que ele fala aqui em Jeremias? Que ele iria escrever aonde? Nos seus corações, né? Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Grava isso daí, meu irmão, meu amado, meu amigo. Ele ia escrever nos seus corações. Então, agora nós íamos receber pela nova aliança, o Espírito de Deus iria falar aos nossos corações. E para nós exemplificarmos isso, nós temos que falar sobre a circuncisão do coração. Né? A circuncisão do coração. Então vamos ver que a Bíblia ela mesma vai se explicando, ela mesma se explica. Agora nós vamos falar um pouco sobre a circuncisão do coração, porque sempre foi o desejo do Eterno que o nosso coração fosse circuncidado, o nosso coração. Né? Porque para no judaísmo o coração naquela época era o intelecto, sendo as emoções, mas também do nosso intelecto. Né? Então, eu quero falar agora com vocês um pouco sobre a circuncisão dentro desse tema da nova aliança, onde ele quer escrever, é o desejo do Eterno de escrever nos nossos corações as suas leis. Não só, quando fala do coração, fala sobre a emoção, fala sobre amor, dedicação, né? Como nós vemos lá no Shamá, como Deus fala das 10 palavras, né? Que Deus diz que devemos amar ao Eterno de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Né? Está lá nas 10 palavras, 10 mandamentos, temos que amar ao Eterno. Então ele sempre fala ao coração do homem,
uma dedicação, com amor, né? O homem tem que se dedicar a ele, buscar ele com amor, com dedicação. Então nós vamos dar continuidade a essa ministração para não ficar muito cansativa. Nós vamos estar terminando por aqui essa breve palavra, mas ela terá continuidade. Então, no próximo capítulo, nós estaremos falando então sobre a circuncisão do coração. Amados, muito obrigado aí pela sua participação, por estar vendo esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever nesse canal. Se você gostou, deixa seu like aí, né? E se inscreva, fale com seus amigos, faça uma propaganda no nosso canal para que essa mensagem alcance muitos outros corações. E como sempre, juntos somos mais fortes. Deus abençoe.